Para compreender verdadeiramente o autismo, devemos primeiro aprender a ouvir, a observar e a respeitar. Esse é mais um programa Papo na Laje e vamos falar agora sobre o tema autismo e as adversidades nas regiões periféricas. Olá, eu sou a Victoria Caroline, mãe atípica, enfermeira, e estou aqui para bater um papo com vocês. Olá, sou o Júnior Alcântara, pai atípico, papai do Miguel Leston Alcântara, e tenho muito para trazer para vocês. Queria que vocês falassem um pouco, para a gente começar, né, o nosso papo, sobre o primeiro diagnóstico. Como é que foi para vocês? Então, descobri assim o primeiro diagnóstico. Para mim não foi tanto ruim, porque eu sou da área da saúde, eu já entendia sobre o autismo, mas quando a gente fala do nosso filho, né, que é algo diferente, aí já muda todo um contexto, a gente fica sem saber por onde vai, qual é o leste, né? E aí, quando vem o primeiro diagnóstico, aí você começa a entender por onde você vai guiar o que você vai fazer, né? Que é as terapias, ir no profissional certo. E como lidar com o seu filho, né? Que eu acho que é a nossa luta diária. E ajuda, rede de apoio, que é tudo que a gente precisa, né? No dia a dia. E, então, para mim foi bem tranquilo o primeiro diagnóstico, entender. Hoje o Heitor foi diagnosticado com o nível 2 de suporte, então é um nível que ele é bem dependente de mim, né? Eu não entendia sobre níveis, hoje eu entendo que o nível 2 de suporte ele tem que ter uma atenção diferenciada também, porque a criança ela vai ser mais dependente de você, né? Por mais tempo. E aí, hoje, eu começo a entender que ele, com 5 anos hoje, ainda é bastante dependente. E que eu, na primeira consulta com a neuro, eu não tinha esse entendimento que ela já tinha me passado. Mas com o tempo, você vai entendendo o que é os níveis, como você lida com os níveis. Entendeu? Eu confesso que o meu foi bem assustador. Eu passei momentos de muita confusão mental, eu não sabia o que fazia, eu me deparei com uma realidade completamente diferente, porque eu já era pai, e a minha filha é típica, uma mocinha já, e aí numa nova relação eu tenho um filho atípico. A princípio todo mundo pensa, eu acho que 90% das pessoas, não sei se foi assim contigo, meu filho é surdo, meu filho não ouve. Ele fala, mas não ouve, tem alguma coisa errada. E você começa, você começa a desconfiar no déficit de atenção. Você chama e a criança não olha nos teus olhos. E muitas das vezes ele anda na ponta dos pés, ele sinaliza. O meu filho não fez isso. O meu filho ele falava até então, até 1 ano e meio o Miguel balbuciava algumas palavrinhas e do nada ele zerou. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa, e eu comecei a investigar a questão da audição dele. Foi quando a gente viu que ele não era surdo. E aí descartamos. E aí nós chegamos até um neuro. E eu lembro como se fosse ontem. Entrei numa sala da médica, ela olhou pra mim, olhou pro meu filho. Deu uma pancada na mesa, meu filho não olhou. Falei, meu filho não é cachorro não, doutor. Que loucura é essa? Não, seu filho é autista. Falei, como? Porque você não aceita no primeiro momento. Você fica apavorado. E aí como construir isso, né? Eu lembro que eu olhei pro rosto da minha esposa, na época, a Raquel, ela parou. E eu tô falando de quem tem um pouco de instrução, ela é professora, eu, né, formado, eu também tenho formação técnica de enfermagem, eu não sigo a profissão, mas a gente se depara com uma questão assustadora. Eu imagino nas regiões mais periféricas onde faltam informações. A gente vê hoje crianças, isso é um submundo das crianças atípicas,
crianças acorrentadas, enjauladas dentro de casa, porque elas não conseguem construir ainda um diagnóstico, não tem um início de um tratamento. Então a gente se depara com muita confusão nessa história toda, você fica de fato perdido. Graças a Deus ela era da área da saúde, ainda tinha um norte para seguir. O meu maior medo, na verdade, não era ser mãe de autista. O meu maior medo era como lidar com a sociedade. Então, assim, com 1 ano e pouquinho do Heitor, com 2 aninhos eu me separei do pai dele, e o pai dele nunca aceitou. Agora ele entende, mas ele não aceita muitas coisas. Então, assim, o meu maior medo era a sociedade aceitar, a família entender. Porque eu falava assim, o que eu vou fazer com tanto de informação na minha cabeça? Porque eu entendi, eu fiz seminário na faculdade, na época da faculdade, eu já tinha o diagnóstico do Heitor, e aí, junto com os colegas, vamos precisar apresentar um trabalho. Eu falei, não, vamos falar sobre a atuação do enfermeiro nos cuidados com criança autista. Então, assim, você começa a entender todo um contexto. E aí, na hora de você passar essa informação, disseminar, você fica pensando assim, qual é a melhor didática para o outro entender? Porque, assim, às vezes a gente tem muita preocupação para com o outro, de como que a gente vai ser enxergado nesse processo. E aí, como eu queria que as pessoas entendessem da mesma forma que eu entendia. E aí foi a minha primeira frustração. Que ninguém entendeu da mesma forma que eu entendia. E aí eu fiquei, aquilo ali foi como se fosse uma bomba. Olha, ela tocou num assunto muito importante, Dani. No meu ponto de vista, o que você falou para mim é uma das coisas que são mais importantes hoje. É preciso a gente cada vez mais ampliar essa cultura do pai, né? Você vê, a maioria das mães atípicas hoje, elas são mães solo. Então, assim, a maioria dos pais, após o diagnóstico, eles vão embora. Então, assim, eu, por exemplo, tenho um início de uma campanha chamada Eu Sou Pai e Fiquei. Porque você ficar do lado da luta não é fácil, não é para qualquer um. Então, quando você se coloca numa posição de pai atípico, você se transforma de fato num super-herói. Porque você tem que estar ali do lado. Muitas das vezes o pai é o provedor, e aí você dá ainda um acalanto para aquela situação toda. Você consegue conduzir um processo que é doloroso. O início do diagnóstico são muitos pontos de interrogação, são muitos porquês, e aí você consegue pensar assim, agora, como é que vai ser, e ainda sozinha. Porque a gente entende, eu no início entendia que se eu tivesse ainda casada com o pai de Heitor, porque a minha separação foi eu que fui embora, né? E aí eu fui, e tudo isso, o diagnóstico, tudo isso me ajudou a ir embora, né? Que eu precisava sair daquela relação. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou cuidar do meu filho com uma pessoa que não quer entender, que não quer aceitar? Difícil. Então aquilo ali foi mais uma coisa para eu seguir. E aí depois com o tempo eu falei, nossa, eu sozinha, como é que vai ser isso? Eu vou precisar de ajuda, e eu já tinha o meu profissional, e eu falei assim, será que eu vou ter que me ausentar como mulher, como profissional? E aí você começa a pensar um monte de coisa sobre os seus investimentos. E aí, né, que a gente é um investimento, né, nossa parte profissional. E aí eu fiquei no escuro, eu falei assim, como que eu sozinha? E depois eu entendi que eu não precisava diretamente dele para cuidar do meu filho, para o Heitor ter um cuidado certo, ter os profissionais ao redor certo, eu não precisava, mas eu precisava de ajuda. A gente precisa de ajuda a todo tempo. A rede de apoio, o que eu digo hoje, o que é uma rede de apoio? É uma ou duas pessoas com você ali do seu lado, assim, olha, você pode buscar o Heitor na escola, segurar 10 minutinhos? Olha, você pode ficar com o Heitor... esse final de semana? Esse final de semana. Você pode levar na terapia e eu vou buscar, só para levar, porque eu não vou chegar a tempo. Então, rede de apoio hoje é isso. É de verdade, apoio de verdade. É um apoio de verdade, não é só você chegar e falar assim, Júnior, olha só, se você precisar, Não, Júnior... Esse final de semana eu posso ficar com o Miguel? Será que, né, eu posso passar uma tarde com ele? E assim, eu sou plantonista hoje, né? Já tive muitos outros plantões. Com a demanda do diagnóstico do Heitor, eu tinha 3, 4 plantões, né? Trabalhava em 3, 4 hospitais. Então hoje eu só trabalho em um, com a demanda do diagnóstico do Heitor, porque a gente vive mais em terapia, em médico, do que na nossa casa. Então, assim, hoje, 2025, eu posso dizer que eu estou tentando voltar para minha área profissional, voltar com a minha pós, voltar a me cuidar, a querer ser eu, mulher, não só mãe atípica, né? Porque é muito difícil. A maioria das mães atípicas abre mão da vaidade. A gente para a nossa vida. Eu hoje posso dizer que o Heitor tem 5 anos, né?
fez em março, e que agora eu tô conseguindo me encaixar, me organizar. Voltar à sociedade. Voltar à sociedade. E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então siga a gente nas redes sociais. Aponta o celular aqui pra tela, nesse QR Code, e a partir daqui você pode acompanhar a 4ª temporada. Hoje, você cuidar de uma criança com TEA é muito caro. São profissionais caríssimos, são tratamentos caríssimos, né? A gente tem vários tipos de tratamento para cada suporte. Não existe um autista igual ao outro. Não é uma receita de bolo. O meu filho não usa o mesmo remédio que o dela. Eles são únicos, então, né? cada um tem um tratamento diferente. No mundo não vai existir um autista igual ao outro. Então, como é que funciona essa história? A gente começa a entender que cada um tem um nível de suporte, cada um tem um nível financeiro de gasto, cada um tem um nível de um entendimento de terapia, e isso também cria uma grande diferença e mais uma grande dimensões de gasto para um, para outros. O que de repente você gasta é pouco, mas o outro de repente tem que gastar o dobro, o triplo. Eu, por exemplo, cheguei a gastar no canabidiol para o meu filho R$1.000 a cada 15 dias. Vinha de fora, né? Eu tinha um nível de THC muito diferente, eu tinha que construir esse canabidiol de fora, passei por um grande tratamento, e o meu filho ainda tem um problema. O Miguel, ele tem uma forte adaptação a medicamentos, e daqui a pouco vira água. E aí eu tenho que trocar o remédio, fazer todo um novo tratamento. E tem toda uma adaptação. Toda hora eu estou zerando e começando. Né? Toda hora eu estou tratando e reiniciando direito. Zera, reseta, começa tudo de novo. E assim eu vou levando a vida. É muito caro. Plano de saúde, hoje em dia a gente entra numa briga gigantesca. Os planos de saúde se transformaram num grande vilão na história. Eles admitem agora que possuem prejuízos financeiros com a nossa construção, porque hoje tem um profissional que a gente fala na rede, né? Infelizmente, eu vou sempre estar batendo nisso, porque eu acho que é muito importante, porque a gente precisa trazer esse debate aqui para o SUS. A gente precisa mostrar que o nosso Sistema Único de Saúde precisa investir pesado nas terapias dentro das comunidades, trazer audiências públicas para o debate. A gente precisa politizar mesmo o tema, porque infelizmente, assim, infelizmente a gente não tem, a gente não possui de forma alguma tratamento dentro das regiões mais periféricas de qualquer município do Brasil. Um suporte adequado, né? Esquece, a gente vai bater hoje, graças a Deus, meu filho ainda tem um planinho de saúde. Mas e se não tivesse? Um tratamento de um neuro é a cada 2 meses no mínimo. Você tem que voltar numa consulta. E aí na rede pública você faz um agora. Às vezes uma vez no ano que você consegue. E aí como é que você dá prosseguimento a esse tratamento? Como é que você constrói uma vida saudável para um indivíduo atípico dentro de uma comunidade? Então a gente a gente vai rodar e vai se deparar com o mesmo problema sempre. É isso, né? O SUS é muito necessário. Super. Está longe ainda de ser o projeto. E precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. E esses apontamentos aqui, eles são necessários, né? Para que a gente Mas possa... eu não culpo só o SUS, não. Desculpa te interromper, Dani. Sabe por quê? Porque até pouco tempo, não sei se você tem esse conhecimento, na nossa... Como é que eu posso dizer? Antigamente a gente chamava de BGE, não é... Essa pesquisa Censo. O censo. Não se tinha citação para a pessoa PCD. Então hoje você tem ainda, além de ter a citação do PCD, você tem a citação da característica autismo. Então você consegue melhorar a informação e trazer a melhoria de saúde, educação, esporte e lazer. A gente tem essa informação aqui, que o dado mais recente é de 2010. Olha quanto... O último censo. Então a gente tem praticamente 15 anos, né? Olha o abismo que se cria. Quantos indivíduos? Hoje a gente tem uma pesquisa até de o Kennedy Júnior lá, que está fazendo nos Estados Unidos. Ele traz agora um confronto para as famílias atípicas. Ele começa a criar uma suspeita de fraudes em diagnósticos, porque hoje nos Estados Unidos, a cada 31 nascimentos, um é TEA. Então ele começou, porque na verdade, até como mercadores da fé, existem os mercadores da saúde, né? A gente vê muita clínica também nascendo hoje, que não oferecem, né? Muito grande. E não é, na verdade, que vai ser incisivo para o tratamento do seu filho. Eu até consigo entender ele em parte, mas a gente consegue entender também
que muitas famílias, na verdade, não possuem ainda a informação e aí precisam chegar até elas para que elas possam iniciar o tratamento. Sim, falando em informação, para quem não sabe, o TEA não é uma doença, né? É um transtorno. É um transtorno Do neurodesenvolvimento, né? É isso. E tem esses níveis, né? Vocês podem falar um pouco pra gente sobre os níveis? O nível 1 de suporte, ele é mais brando, né? É onde você consegue orientar a criança, ele consegue tomar um banho sozinho, né? Só com a sua orientação, escovar os dentes, né? Ele é mais verbal, né? E aí o nível 2 de suporte já entra como uma criança mais dependente do outro, né? Falando hoje do nível 2 de suporte, que é o nível do meu filho, que eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que levar para o banheiro para tomar banho, mas assim, eu sempre digo que é informação da conversa, você tem que verbalizar para a criança, porque ela vai entender, ela às vezes só não vai conseguir guiar, mas ela vai entender, ela tá te escutando e tal. E tem aquela questão que o Heitor hoje é não verbal, né, babunciou. Hoje ele não tem uma comunicação efetiva, então ele não conversa, mas ele fala mamãe, papai, vamos, palavras soltas. E o nível 3 de suporte é o nível mais severo, né? O Miguel, por exemplo, é o nível 3 de suporte. Meu filho não fala palavra nenhuma, é tudo gestual. O meu filho ele tem muita dificuldade de relação, ele não se socializa com criança alguma, só com adulto. O meu filho ele é totalmente dependente, né? Ele até desfraldou, que é um ganho muito grande, mas ele não se limpa. Eu tenho que fazer a higiene do meu filho, eu preciso construir todo o suporte que você possa imaginar. O meu filho não tem sensibilidade à dor. Meu filho às vezes aparece com um machucado, eu não sei onde foi. A minha casa é toda monitorada por câmera, porque eu preciso saber o que aconteceu com ele. E aí esses dias ele estava com o joelho enralado, eu falei, o Miguel caiu em algum lugar, que nada. Ele estava balançando na rede, batendo com o joelho na parede, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu fui lá, descobri, tirei a rede, porque ele acaba se machucando naquele movimento. Todos eles, em todos os níveis, se vocês perceberem, sempre tem uma característica que encaixa um nos outros. Vamos supor, o Heitor também, ele não... Na verdade, eles não têm noção do perigo. E isso, eu já estudei sobre, que não tem nível certo. É deles mesmo, eles não têm noção do perigo. Então, assim, eu acho que hoje... Vai atravessando uma rua. A nossa maior luta hoje é manter eles vivos e bem cuidados. E qualidade de vida, a gente não fala só em saúde, não. Isso. A gente fala em educação. Um exemplo. Muitas das vezes as pessoas confundem a construção de uma escola para uma criança atípica, é só ela estar dentro da escola. Não existe. Meu filho tem que estar inserido no processo. Tem uma palavrinha que a gente aprende com o tempo que chama-se PEI. Né? Então o PEI, ele tem que ser, que é o processo de ensino individual. Cada criança autista tem o seu processo de ensino. Ele tem que estar inserido dentro do contexto da escola. O meu filho está no 2º ano do ensino primário. Meu filho precisa ter um instrumento para que ele aprenda da forma que ele faça, uma comunicação alternativa, né, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes a gente se depara com escolas que colocam o teu filho, matrícula ao teu filho, está inserido na educação. Não pensou pedagogicamente não tem como vai receber, plano. Como vai acolher essa criança. Você vai chegar numa escola da noite, de uma hora para outra, teu filho vai estar andando no quintal da escola ou no parquinho. Ele não está participando do processo de educação. E aí isso tudo vem para o debate, que é amplo. A gente fala de saúde, mas a gente esquece da educação, do lazer. Né? Muitas das vezes a gente não socializa nesse processo porque você recebe apontamento na rua, tá? Se o meu filho entrar em um estado de crise, porque o meu filho é neurosensorial, o meu filho é completamente sensorial. Se o Miguel passar a mão numa parede que tenha algum tipo de informação, ele começa a desregular. Se muito barulho vier à parte, ele vai desregular. E se ele der uma crise e se jogar no chão, a mãezinha que está no caixa do lado, do mercado, ela fala assim, nossa, que criança mal educada, pirracenta. Aí eu vou explicar para ela que o meu filho não é pirracento, meu filho está em crise. E por isso hoje a importância do cordão, né? Identificando que eles... Hoje, antigamente eu não usava tanto, mas hoje o Heitor com 5 anos está mais grandinho, eu só ando com cordão.
E às vezes ando com ele dentro da bolsa, porque às vezes ele não quer colocar. Ainda tem esse problema, né? Às vezes ele não quer colocar. Às vezes a gente então, coloca. eu coloco, ou ando na mão, ou tá na bolsa e eu pego. Já passei por diversas situações, né? Do Heitor também, muito sensorial. Que é uma lei nova, né? É uma lei nova agora, do ano passado, ou não, de 2023. O cordão girassol para, né, qualquer tipo de transtorno ou doença oculta. Né? Que hoje identificar, né? Identificar essas pessoas. Os indivíduos que têm um doença. Porque às vezes, assim, do autista, né? O quadradinho, a gente entende que é autista. Quebra-cabeça, né? Mas se a criança se tiver o TDAH? As terapias não podem ser só para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os adultos. As terapias precisam ser para quem cuida. Porque é aquela perguntinha, né? Quem cuida também de quem cuida. Né? Na verdade a resposta é que a gente precisa de cuidados, né? Até porque se a gente não cuidar da gente, a gente não chega até onde a gente quer, a gente não vai conseguir cuidar do outro, né? E aí, voltando no início da conversa, que a gente sempre tem um baque. Eu acho que esse baque que a gente tem nesse espaço, que a gente acorda pra vida, né? Uns acordam, outros não. Que aí você para tudo e pensa, epa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender que eu também preciso de cuidados para cuidar do outro, né? Porque a gente fica doente, a gente adoece. E hoje a pior doença é a psicológica, né? Então, se a gente não tiver estrutura para lidar com informações, para lidar com o outro, com os apontamentos, com os julgamentos, né? Que a gente tem muitos. Então aí a gente pira e aí ninguém cuida de ninguém. Vocês mudaram toda a vida de vocês, né? Sim. Desde o primeiro diagnóstico. Você foi para o ramo da política, né? Como uma busca também de construção, de dar voz, né? Ao movimento, de buscar vozes, né? É uma das coisas muito importantes. Né? A gente construir coletividade, dar voz a quem não tem, na verdade, é muito importante. A gente precisa estar sempre atento para esse espaço. E uma das coisas que a gente também precisa aprender, dar voz e dar empoderamento para essas mães. Criar rotas de fugas de poder ganhar um dinheirinho extra, de poder construir, né, também as suas... construir o ganha-pão, ser provedora das suas famílias. Muitas das vezes elas acabam deixando de trabalhar. Isso é muito importante. E nessa linha, eu acabei construindo... com toda essa minha história com a Raquel, iniciar um instituto para que a gente possa estar dando amparo, né? Começou num grupinho de WhatsApp, um grupo de conversas, de autoajuda, uma mãe fala uma coisa, olha, faz isso, leva em tal lugar, e a coisa foi amadurecendo, a gente foi amadurecendo, e isso virou uma coisa mais profissional, a gente cria uma logomarca, e aí a gente está fundando, se Deus quiser, esse ano o Instituto São Gonçalo Te Ama, TEA, né, de transtorno do espectro autista, MA, São Gonçalo Te Ama, para que a gente possa ofertar serviços a preços populares, ofertar demandas gratuitas, ofertar atenção não só para as crianças, mas para as famílias, para quem cuida, é importante demais isso. E a gente tem esse olhar caridoso, atento, não porque a gente quer, mas porque a gente vive, a gente sabe como é. E aí, dentro desse mundo de correria, de ter que trabalhar, a gente ainda inventou mais essa demanda, porque a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda. É isso, né? A rede vai confluindo e vai se fortalecendo. Muito. Bom, eu agradeço a disponibilidade de vocês em falar dos assuntos pessoais e trazer esse assunto que é tão necessário aqui pra gente, para ampliar os nossos horizontes, que é o que a gente precisa, né, como sociedade. E assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. Meu sonho hoje é garantir a qualidade de vida do meu filho, dar uma estrutura de vida para ele e continuar conseguindo nossos ganhos, que é a melhoria na fala, na socialização, e que a gente consiga o respeito da sociedade, a inclusão, a empatia. Meu sonho é construir uma vida para o meu filho,
mais independente possível. A gente aprende com o TEA a não esperar muito do futuro e não cultivar as frustrações do passado. Eu costumo dizer que eu vivo um dia de cada vez. E é dessa forma que eu vou viver até o final da minha vida. O meu sonho é dar ao meu filho uma vida digna, onde ele possa, de verdade, viver até o final da sua vida com muita dignidade. Esse é o meu sonho.